Olá, bom dia a todos, graça e paz. Que o Senhor, o Criador nosso, Jesus Cristo, nos direcione com as suas revelações e que Ele possa estar entrando no seu lar, né, com o poder e a capacidade de nos conduzir pelo caminho da verdade. Nesta manhã agraciada, em que o Senhor nos deu a liberdade de estar trazendo mais uma revelação da parte do Senhor Jesus, né, por intermédio do seu manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada. Eu quero pedir licença aos meus irmãos, né, para entrar na sua casa levando, né, levando de Deus mais uma revelação por intermédio deste aparelho. E antes desta minha revelação, eu quero estar trazendo uma revelação para os nossos irmãos, para que eles venham entender a revelação, né, dada pelo Espírito Santo. Eu quero fazer a minha oração como forma de agradecimento. Essa já se tornou de comum, pois é para a glória de Deus. Senhor meu Deus, Pai e Criador do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste momento, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui e termos a possibilidade, o fôlego de vida, e por intermédio deste poder nos dado, nós queremos levar, Senhor, com a sua permissão, a tua palavra. Nós queremos levar aquilo que é seu por direito, ó Pai, que é as verdades para a liberdade de todos aqueles que ainda se encontram em cativeiro, ainda se encontram aprisionados, ainda se encontram turbados, né, no entendimento. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos por tudo o que o Senhor tem nos concebido. E que nesta manhã, Senhor, a tua palavra possa estar quebrando as barreiras, quebrando os empecilhos, quebrando todo e qualquer obstáculo que tendem a impedir que os teus filhos, os seus fiéis, se liberte do cativeiro. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos por tudo e por todos. Amém. E graças a Deus. Amados, irmãos, queridos, que vão compartilhar deste alimento saudável, que é o alimento sólido que vem do Senhor para nós, eu quero estar transmitindo mais uma revelação da parte de Deus. Quero mostrar para vocês, quero estar revelando para vocês aquilo que para mim foi revelado. E as revelações que venham para mim, pelo mesmo valor, eu transmito a vocês. Vocês têm a liberdade de poder participar das revelações de Deus pelo mesmo valor em que chegou para mim. Amém? Então vamos lá. Olha a revelação de hoje, forte. A revelação de hoje é muito agraciada, né? Vocês vão entrar na revelação e vão dar glórias a Deus, pois a Bíblia diz que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Queridos, a revelação de hoje, vocês vão entender, está no livro de 2 de Reis, capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Eu vou estar lendo e também já revelando
né, a revelação que veio da parte do Senhor. Escuta só. Escuta só e tire as suas dúvidas, né? Mas faça análise da palavra para que você possa também verdadeiramente tirar suas dúvidas. Livro de 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1, a epígrafe diz assim, ó: a doença e a cura de Ezequias. Ezequias, como todos sabem, era o rei, né, de Israel, época. Escute que eu vou estar revelando, né, aquilo que veio para mim como revelação, pelo mesmo valor, vocês também vão estar compartilhando e participando da sua revelação. 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti e em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito. Irmãos, eu vou estar já revelando que é para que vocês entendam. Aleluia, glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A revelação que chegou até a mim, vocês vão ficar assustados, pasmo. A revelação, né? Chegou até a mim e está chegando até você por intermédio deste aparelho, para a glória de Deus. Vou estar trazendo para você com convicção. Primeiro, por muitas das vezes, eu tenho ouvido, né, com esses dois ouvidos que o Senhor nos deu, ministros, pregadores, pegar esta passagem para justificar que o rei Ezequias estava em pecado. Então Deus disse, né, mandou o profeta ir até ele para poder ele, né, consertar e pôr a casa em ordem. Eu vou estar revelando qual era a casa que Jesus queria que ele colocasse em ordem e que o rei Ezequias não estava em pecado, né? O rei Ezequias não estava em pecado, ele não estava em pecado. Eu vou provar para vocês que ele não estava em pecado e qual era a casa que tinha que ser colocada em ordem, né? Qual era a casa que tinha que ser colocada em ordem. Mas para que você entenda qual é a casa que tinha que ser posta em ordem, você tem que primeiro ir até o livro do profeta Jeremias, no capítulo número 33, versículo de número 17, porque você vai entender melhor, né, o que é a questão e a causa em que o Senhor pediu para que o rei Ezequias colocasse a sua casa em ordem. Jeremias capítulo de número 17, ou 33, versículo 17, diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, nunca, entenda, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias.
uma promessa de Deus, que não faltaria, olha aqui, você pode entender, descendência, né? Que não faltaria descendência do trono de Davi. O rei Ezequias era filho de Davi, veio da descendência de Davi. Segundo a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele não tinha descendência, ele não tinha herdeiro, ele não tinha filhos para que viesse substituí-lo. Mas, como diz a palavra de Deus, o tempo dele já estava chegando e ele não tinha descendência para deixar no seu lugar. Isso é a revelação de Deus. Ele não tinha descendência para assumir o seu lugar quando ele partisse. Já estava chegando o tempo dele, então o Senhor chamou o profeta Isaías e mandou que fosse até a casa dele, para que ele colocasse a casa em ordem, porque ele não viveria e morreria. Deus disse que ele morreria, que estava chegando o seu tempo, já estava, né, chegando a sua, né, o seu período, né, a data dele deixar o cargo, ou seja, transferir o cargo. Então, o rei Ezequias não estava em pecado. E qual é a casa que ele tinha que colocar em ordem? Aí que você vai entender. Observe que o profeta disse que ele teria mais 15 anos de vida para que ele colocasse a sua casa em ordem. E se você pegar a sua Bíblia e buscar o entendimento, você vai ter a revelação como eu tive, para a glória de Deus. Não para a glória minha, para a glória do Senhor. Então, quando o profeta disse: põe a tua casa em ordem, que não viverás, mas morrerás, o rei Ezequias, consciente do que estava fazendo, disse: olha, eu acho que eu andei só. Olha, Senhor, eu andei na sua presença, você viu que eu fiz tudo correto, fiz tudo direitinho. Ele estava lembrando a Deus, não. Ele só estava assim, vendo, poxa, eu fiz tudo certinho, e por que está acontecendo isso? Porque já estava chegando o tempo dele partir, e ele não tinha descendência, ele não tinha herdeiro. Observe que Deus deu a ele mais 15 anos para que ele viesse colocar sua casa em ordem. E preste atenção, a Bíblia diz que ele ganhou 15 anos. Dentro desses 15 anos, o rei Ezequias durou mais 3 anos para que ele viesse produzir o sucessor, a sua descendência, para que ele viesse, né, formar ou criar o seu sucessor, a sua descendência. Observe, né, irmãos, analise, tire conclusões, que quando ele recebe do mensageiro, ele agora passa a se justificar, dizendo: eu andei, olha, por que então o que está acontecendo? Se eu andei na sua presença, eu fiz tudo correto, eu fui verdadeiro, eu fiz tudo certinho. Mas o tempo dele já estava acabando, ele não podia ultrapassar o tempo, mas ele tinha que ter, porque Jesus prometeu, promessa de Deus, não era de Ezequias. Jesus se prometeu que do trono de Davi não, né, faltaria sucessor, não ficaria o trono vazio. O trono não ficaria vazio. Tinha que ter sucessor. Que saía um, entrava outro. Observe que ele deu 15 anos ao rei Ezequias, ele colocar a casa dele em ordem. Qual é colocar a casa dele em ordem? É fazer um sucessor. Fazer um sucessor. Você entende? Você entende isso aqui? Então, Ezequias tinha que fazer um sucessor para que ele viesse morrer. Ele não podia morrer sem ter sucessor. Então Jesus despertou ele e disse assim: olha, põe sua casa em ordem, porque já está chegando o seu tempo. O seu tempo já foi chegado. Olha, já é hora de você comparecer até a minha presença, até mim. Você vai ter que se ajuntar a mim, né? Essa é a revelação. Você vai ter que vir até a mim. Então você não pode deixar o trono vazio. Então ele vira para a parede e começa a falar com Deus: olha, eu já andei direitinho na sua presença, eu fiz tudo correto. Eu não me desviei não do seu caminho, não.
né? Mas era o tempo dele, já estava chegando o tempo dele. Então Jesus deu mais 15 anos de vida para ele. Falou, olha, vou retroceder, né, para que você procure colocar a sua casa. Você fez muita coisa, mas você não colocou a casa em ordem, né? Você não fez sucessor. Você não está deixando herdeiro. Eu preciso de herdeiro para poder colocar em seu lugar, porque eu já vou te recolher. Eu já vou te recolher, ó, Ezequias. Eu não estou dizendo que você está em pecado, que você fez e aconteceu, não. Eu só estou lhe dizendo que era para que você coloque sua casa em ordem. Ou seja, se corrige porque já está chegando o seu tempo e você não tem sucessor. Você não colocou ainda. E eu prometi que não ficaria sem sucessor de Davi. Ele prometeu que não ficaria, né? Ninguém que viesse a realizar. Se você leu no livro de Jeremias 33, versículo 17, 18, você vai entender, né? Então, o que acontece? Quando Jesus deu 15 anos para ele, ou seja, Jesus retrocedeu. Observe que Jesus retrocedeu, ele recolheu, né? Ele não deu mais, ele voltou o tempo. Ele voltou o tempo para que Isaías, né? Olha só, a Bíblia diz que é o tempo de Deus, não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Para se realizar todas as coisas tem que ser no tempo de Deus, não é no tempo do homem, não é no tempo do homem. Por isso que todas as coisas é para ele e por ele sejam todas as coisas. E quando o rei Ezequias, né, já estava chegando no final do seu, né, do seu, como que se diz, já era chegado, né, o final dos seus tempos, final dos tempos do rei Ezequias, ele não tinha deixado herdeiro, ele não tinha deixado descendência, ele não tinha ainda produzido, né, ainda não tinha ainda feito, né, o sucessor para ele. Mas como a promessa de Deus, a promessa era de Deus e não do homem, então Jesus despertou ele, olha, seu tempo está chegando, já está chegando a hora da sua partida, mas você não deixou descendência, põe a sua casa em ordem, porque você não vai viver mais, ou seja, está chegando seu tempo, você vai morrer, né? Você não vai viver, você vai morrer. Então o rei recebeu do profeta, né, o despertamento de Deus, né? Que isso aí é a fidelidade de Deus, entendeu? A Bíblia diz que Deus é fiel e a fidelidade de Deus é tão grande que ele mandou avisar, disse, olha, diz ele lá, ele pode estar se esquecendo já, olha, avisa ele que o tempo dele está chegando, o tempo dele está chegando, coloca a sua casa em ordem, arruma a sua casa aí, você entendeu? Essa revelação nós já vimos por muitos e muitos anos. Ministro, eu sou prova viva, né, de anos e anos que nós vem passando por dentro de determinados ministérios, né, religiosos, e essa revelação nunca chegou para mim, nunca chegou, eu tenho certeza. Eu creio que muitos virão também ficar pasmo com essa revelação. Eu creio que muitos vão, né, se assustar com essa revelação. Então, Jesus disse para ele, olha, Isaías, avisa ele lá, vai lá e fala com ele, que o tempo dele está chegando e ele não tem sucessor, ele não tem herdeiro para o trono não pode ficar vazio, pois eu prometi. E Jesus, quando ele promete, ele cumpre, né? Nós sabemos que quando Deus ele promete, ele cumpre as promessas, né? Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele olhou, viu que já estava chegando o tempo, né, do rei Ezequias, e o Ezequias, né, não tinha, né, como avançar, né, pois Jesus ele promete e cumpre. Já está chegando o tempo de Ezequias, né, se apresentar diante de Deus, ou seja, se aliar a próximo em espírito para com Deus. Ele avisa, olha, avisa ele lá, vai lá, Isaías, né? Vai lá e diz para ele que olha, o tempo dele está se findando. Ele não vai passar desse tempo, ele vai morrer, né? Ele vai ter que se apresentar a mim. Ele já foi alistado, ele vai ter que se apresentar. Então a Bíblia diz que quando o profeta chega até ele,
ele agora começa a se justificar. Ele disse, mas eu andei certinho. O que foi que eu fiz de errado? Então ele não estava em pecado. O rei Ezequias não estava em pecado. Ele só estava se lembrando, mas como? Como? Vou morrer por quê? Eu não fiz nada de errado. Eu andei certinho na tua presença, fiz tudo direitinho, né? Porque era chegado o tempo dele, ele não podia ultrapassar o tempo. Então, Jesus disse que ele não ia viver, ele ia morrer, e Jesus, quando promete, ele cumpre. Então ele manda dizer, olha, avisa ele lá que ele põe a casa dele em ordem, porque ele não viverá, morrerá. Morrerá. Ele não viverá, ele morrerá. Ou seja, ele ia ser recolhido. Mas faltava sucessor para o seu trono. Faltava a sua descendência, para que o trono não ficasse vazio, pois Jesus tinha prometido ao rei Davi. Então ele retrocedeu, segundo você pode observar, né, que está escrito que Jesus retrocedeu o tempo, ele voltou 15 anos atrás. E ainda dentro desses 15 anos, sabe quantos tempos durou? Sabe você, né, a revelação de Deus, sabe quanto tempo durou para que o rei Ezequias viesse a produzir um sucessor, um herdeiro? 3 anos. 3 anos durou para que o rei, né, viesse. Então vamos colocar tudo. Eu estou fazendo tudo certinho, não estou fazendo nada de errado. Então ele não estava em pecado. Eu estou fazendo tudo certinho. Mas nesse tempo eu me dediquei ao Senhor e esqueci de fazer o sucessor. Ele não tinha herdeiro, ele não tinha sucessor, ele não tinha filho. Durante esses 15 anos que Jesus retrocedeu para ele, dentro de 15 anos ainda, ele durou mais 3 anos para poder fazer o sucessor. Aí como é que você entende isso aqui, irmãos? Como é que você entende isso aqui? Né? Isso aqui é a revelação de Deus. Isso é a pura revelação de Deus para nós. Escuta aqui. Leia agora o versículo de número 21 que você entende. Quando você lê a Bíblia, né, com a sua mente iluminada, seus olhos iluminados, as revelações aparecem. As revelações de Deus aparecem. E você hoje vai tomar posse de mais uma revelação que veio do Senhor para nós. Observe que diz assim, ó, Manassés, ou seja, a palavra Manassés é causando esquecimento. Manassés, o rei ímpio de Israel. Manassés, ou seja, causando esquecimento, né? Que diz assim, ó, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Elfisiba, e era o nome da sua mãe Elfisiba, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentis, que o Senhor expulsam de suas possessões diante dos filhos de Israel. Escute. Segundo diz a Bíblia que se Jesus retrocedeu 15 anos para ele construir o sucessor, então ele durou mais 3 anos para que viesse, né, formar um sucessor, que foi Manassés, que com idade de 12 anos, né, o rei partiu e Manassés reinou, governou, ou sentou no trono, ou seja, virou o sucessor do rei Ezequias. Amém, irmãos? Deu para entender? Deu para vocês aí entender as revelações que veio da parte de Deus? Então, o rei Ezequias não estava em pecado. Qual era a casa que ele tinha que colocar em ordem? Qual foi a casa que Deus disse para o rei Ezequias colocar em ordem? Pois ele não viveria, mas morreria. Ou seja, que já tinha se cumprido o tempo dele, ele tinha que partir, mas ele também tinha que deixar sucessor, pois, segundo diz a Bíblia, que Deus prometeu ao rei, o rei Davi, que não faltaria sucessores,
que não ficaria o seu trono, né, vazio. Não ficaria o seu trono vazio. Que não faltaria, né, descendência de Davi. Escuta aqui, Jeremias 33, capítulo de número 17, que diz: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Que não escute, entenda, para que você venha verdadeiramente a partir de hoje, quando nós levarmos as verdades de Deus, né, ter o entendimento das revelações e levar a liberdade com que Cristo nos libertou. Aqui está a revelação da palavra de Deus, o que foi a casa que Deus disse para o rei Ezequias colocar em ordem. E ele verdadeiramente se justificou dizendo: como se eu não fiz nada de errado, eu andei direitinho, certinho na sua presença. Se eu andei, eu fiz tudo correto, né? Mas lhe faltava sucessor, lhe faltava herdeiro. E a Bíblia diz que Deus retrocedeu, Deus não avançou, não deu a ele mais 15 anos. Deus cumpriu com suas promessas, porque ele cumpre com as suas promessas. Então já estava chegando o tempo do rei Ezequias e ele não estava em pecado, né? Como pregam muitos ministros, como muitos ministros saem por aí ministrando, dizendo que o pecado do rei Ezequias, e não era o pecado. Ezequias não tinha sucessor, ele não tinha herdeiro para colocar no seu lugar, porque já estava chegando a sua época, já estava chegando o seu tempo de partir. Então a Bíblia diz que Jesus retrocedeu, voltou atrás para que ele viesse a produzir o sucessor, o herdeiro. Está aqui a prova, está aqui as revelações. Jeremias 33, 17. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, e nem aos sacerdotes, né, levitas, faltará homem diante de mim que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Podia faltar qualquer outra coisa, mas não homem que viesse fazer cumprir, né, essa promessa de Deus. Então, se o rei Ezequias não tinha sucessor, então ele tinha que produzir o sucessor para que Jesus levasse ele. Entendeu, hein? Deu para entender aí, irmão? Chegar na sua casa a revelação, né? Receba da parte de Deus essas revelações. Então a Bíblia diz que Deus retrocedeu. Está aqui na sua Bíblia. Está aqui na sua Bíblia, né? Aqui no versículo número 5 diz assim, ó: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de quem? O Deus de quem, irmão? O Deus de Davi, teu pai, ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá a casa do Senhor. Então Jesus retrocedeu, né? Se você for ler, né, por extenso, você vai entender. Jesus mandou retroceder. Olha aqui no versículo número 10. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus. Né? Ou seja, Jesus não podia mentir, ele não podia acrescentar. Ele podia até acrescentar, mas ele já tinha prometido, né, que o tempo de Ezequiel tinha chegado. Então ele retrocedeu, voltou atrás, né, e despertou. Então arruma sua casa, procura fazer um sucessor, procura fazer um herdeiro, porque você não vai viver, você vai morrer. E o rei morreu, né? O rei morreu porque Jesus tinha prometido. E ele, quando promete, ele cumpre, né? Então está aqui a revelação que veio de Deus, da parte de Deus, para mim, para você e para nós. Amém? Que o Senhor Jesus, nosso Criador, o Criador do céu e da terra, continue dando entendimento, dando, né, revelações a mim, a você e a todos que estão em busca da liberdade, da verdade, para que a liberdade chegue para nós. Um forte abraço, que o Senhor possa estar, né,
dando a oportunidade que vocês que vão fazer parte desse alimento seja agraciado por ele, né? É o que eu desejo do fundo do meu coração, que sejam vocês agraciados com essas revelações, assim como eu fui, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos e continue, né, dando revelações para mim, para você e para nós.